Então, pessoal, vamos à nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje um assunto muito interessante para o profissional cuidador de idosos, que é sobre a legislação. Vocês vão ver o quanto é importante a gente saber as leis que amparam o profissional, né? Cuidador de idosos. Então, vamos lá. As leis, essas leis que amparam o profissional cuidador de idosos, está nesse pilar nosso, que é o pilar do conhecimento. Legislação do profissional. A legislação que regulamenta o trabalho do cuidador de idosos é a Lei Complementar 150/2015, que trata do trabalho doméstico, e o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/2003, que reconhece a importância do cuidador. Então, vocês vão ouvir falar sobre isso, né? Sobre a lei que ampara o idoso. Depois, em outra parte, a gente vai ver isso de novo, né? E aí, a lei do Estatuto. O Estatuto do Idoso de 2003 é que vai depois aparecer a lei complementar em 2015, né? E, no entanto, há um projeto de lei, um PL, que busca regulamentar a profissão de cuidador de forma mais específica, com foco em seus direitos e seus deveres. Nós também vamos ver isso no decorrer, né? Vocês vão ver o quanto que é importante. Parece assim, às vezes as pessoas têm dificuldades quando a gente fala em leis, já fala assim, já vem a Constituição, já vem aquele monte de teoria. Gente, é importante saber disso, que você está regulamentado, né, como um trabalho reconhecido, né? Então, isso é muito importante para o profissional cuidador de idosos. E digamos que você não vai usar isso todos os dias, mas o dia que surgir uma dúvida, você já tem onde procurar. É só procurar essa aula nossa, né, no Pilar do Conhecimento, a aula 2. Direitos e deveres do cuidador de idosos. As pessoas que cuidam de idosos, quando prestam serviços domiciliares na casa das pessoas, se enquadram na categoria de empregados domésticos, né? Com isso, passam a ter os direitos do cuidador de idosos assegurados por lei. Seu enquadramento é o de pessoa física que presta serviço de natureza contínua e sem fins lucrativos, a pessoa ou família, mediante pagamento de salário, né? Então, você é um prestador de serviços. Isso é muito importante você saber, né? E de natureza contínua e sem fins lucrativos, a pessoa ou família. Ou seja, você ali trabalha diretamente com o paciente ou diretamente com esse idoso, sendo contratado pelo idoso mesmo ou pela família, ou até terceirizado. A gente vai ver que há uma terceirização também desse serviço de cuidador de idosos. Tem empresas específicas para isso, porque é uma profissão, está crescendo essa profissão, né? Crescendo muitíssimo. E é importante a gente saber os direitos e deveres, né, da nossa profissão. A legislação trabalhista entende o serviço de cuidador de idosos como trabalho doméstico, né? Deixa eu só puxar a coisinha aqui para cima. Isto. Então, a legislação trabalhista entende o serviço de cuidador de idosos como trabalho doméstico, uma vez que o profissional passa muitas horas na casa do idoso ou de seu responsável, né? Então, ele é contratado ali para o serviço, né, o atendimento doméstico, uma vez que pode acontecer desse idoso ser internado e você ir para ficar com esse idoso, ou desse idoso ir passear ou ir viajar. Isso tudo tem que ser falado no contrato, né? Outra coisa, é atendimento contínuo. Quando a gente fala disso, depois a gente vai ver sobre plantões, né? Há trabalho que é de 44 horas, que são todos os dias, né? De 7 a 15 e de 7 às 17, horário comercial, conforme combinado. E há plantões também, plantões diurnos, plantões noturnos, né? No decorrer, a gente vai passando isso para vocês. Então, por ser um trabalho exercido de forma frequente com subordinação, as leis referentes ao trabalho do cuidador de idosos são praticamente as mesmas da contratação de qualquer funcionário, de modo
que os benefícios que eles são de direito são os já conhecidos pelo senso comum. Então, é um trabalho reconhecido. E isso que quer dizer, como qualquer um outro funcionário, né? É um trabalho reconhecido. Ou seja, se o cuidador trabalha mais do que 3 dias por semana na casa do idoso ou de seu familiar, estão entre seus direitos trabalhistas. Quais são os direitos trabalhistas? Carteira de trabalho assinada, pagamento mensal até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado, garantia de férias, mais abono de 1/3 de férias para cada ano trabalhado. Olha que interessante. Direito do 13º salário, podendo ser pago em duas parcelas, a primeira até o mês de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro, podendo haver uma combinação aí com o empregador ou com o contratante, né? No caso, o cuidador de idosos é contratado. 5, estabilidade no emprego até o quinto mês após o parto, para o caso da cuidadora, né, gestante. Licença maternidade, no mínimo 120 dias, sem prejuízo do salário. Licença paternidade de 5 dias para o cuidador. Essa licença de paternidade aí, gente, já está mudando. O governo já está trabalhando em cima disso, né? Como para qualquer outro funcionário, né? Aí o cuidador de idosos, ele está enquadrado como qualquer outro funcionário, como nós já colocamos, né? Então, essa licença paternidade tende a aumentar. Direito a um descanso semanal. Esse que trabalha 44 horas com carteira assinada, aposentadoria por tempo de trabalho, ou por idade, ou por invalidez. Aviso prévio de 30 dias, caso seja demitido sem justa causa. Vale transporte, caso necessário. Esse vale transporte, gente, pode estar incluída a gasolina, né, o combustível, às vezes o cuidador tem uma moto, tem um carro, então pode estar incluído aí, né? Como você pode perceber, o empregador doméstico, ele tem que se encarregar de todos os direitos do cuidador de idosos. E sim, deve respeitá-los para não correr o risco de sofrer um processo trabalhista, porque você é um trabalhador, você é um profissional reconhecido. E qual a melhor forma de contratar um cuidador de idosos? Muito bom saber disso. Mas é muito interessante o cuidador saber disso. Chega um momento em que os familiares precisam decidir qual a melhor maneira de amparar o idoso, pois muitas vezes deixá-lo sozinho significa colocar sua vida em risco. Isso é sabido, né, gente? É necessário avaliar sobre todos os aspectos qual a melhor opção, incluindo o bem-estar e a vontade do idoso, além da possibilidade financeira da família. Então, isso vai depender, né? Dos familiares, da condição financeira, da necessidade do idoso, né? Já tem leis que a gente vai estudar ainda nesse curso, nesse treinamento, sobre as leis que amparam os idosos, né? Então, o idoso ele não pode ficar sozinho, senão pode ser atuado como abandono de incapazes, abandono de idosos, né? A família pode responder por isso, né? Então, a gente vai ver que as leis tanto ampara o profissional quanto ampara o próprio idoso. Então, a família tem que ficar sempre atenta a isso, porque os nossos familiares, os nossos idosos estão vivendo mais. E se eles estão vivendo mais, eles têm que ter o quê? Qualidade de vida, eles têm que ser amparados, eles têm que ser cuidados, né? E contratar um cuidador de idosos é uma questão um pouco mais complicada do que parece. Em um primeiro momento, pois exige do empregador alguns conhecimentos em contabilidade e legislação trabalhista. Então, é bom que aquele que vai contratar alguém, não é que contrata só verbalmente, não. É consultar um contador, né? Consultar muitas vezes até um advogado para saber em quais leis que estão incluídos esse profissional, né? Esse trabalhador, esse cuidador de idosos, porque não é de qualquer forma, não, porque ele tem que saber que o cuidador de idoso, ele não é um empregado doméstico quebra-galho, ele não é um empregado doméstico que tem que fazer faxina, lavar tudo. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque a responsabilidade ali é com o idoso, né? Com a família que contratou e com o idoso, não com os serviços, né? Não com o serviço da casa, mas a higienização do ambiente onde o idoso fica, né? Então, isso é muito importante. E a gente vai, no decorrer, estar trazendo isso para vocês.
muitos casos em que é necessário contratar mais de um cuidador, né, para que haja revezamento nos cuidados. Alguém para ficar com o idoso no período da manhã, outro no período da noite, assim por exemplo. No caso exemplificado, seriam necessários dois contratos diferentes, duas carteiras assinadas, ou seja, trabalho dobrado, e que pode não ser o ideal para o orçamento familiar. Então, aí, num caso desse, gente, tem que ser discutido, porque isso tem que ser dividido com a família do idoso, né? Então, muitas vezes ele contrata um cuidador para quê? Para que a família também possa descansar, né? Então, se coloca um cuidador, por exemplo, durante o dia. Durante o dia, um cuidador, 44 horas semanais. Aí, à noite, a própria família que fica, isso por causa do orçamento, né? E só que em casos mais complexos, onde o idoso tem mais uma complexidade de necessidade de atendimento, precisa de um profissional, aí o caso é diferente, tá? Existem cuidadores de idosos que já são contratados pelo Estado para poder estar ajudando a família, por exemplo, nos banhos, né? Uma vez no dia, aí o cuidador de idoso contratado pelo serviço público vai lá e dá só banho no idoso e volta, né? Ou não sei se vai para outro idoso também. E existe esse serviço também, né? O SUS fornece esse serviço. Eu vi isso com a minha tia em Belo Horizonte. Assim, a seguir, vejamos algumas modalidades de contratação de cuidadores de idosos. A gente vai ver isso nessa aula e depois, numa aula à frente, a gente vai tornar falar sobre isso, porque isso tem que ficar ó, bem fixado na cabeça de vocês. Quatro cuidadores com escala de 12 por 36. Isso, gente, ó, trabalha hoje sim, amanhã não. À noite sim, à noite não. Então, precisa de quatro profissionais. É a opção mais eficiente e de gerenciamento mais simples, pois não há preocupação em cobrir feriados, porque é dia sim, dia não. Por exemplo, uma vez que já está na escala automática, os sábados e domingos são dias normais de trabalho, para quem trabalha por 12 por 36, e não incorrendo adicional algum. Já nos feriados, há adicional de 100% no valor da hora de trabalho. Isso tudo é combinado dentro da legislação. Esse sistema também traz menor variação financeira em comparação com as outras, né, modalidades apresentadas abaixo. Pois no caso do diarista, que cobre os finais de semana, o valor pode variar de acordo com a quantidade de fins de semana do mês, e o valor também pode variar muito quando se tem feriado e a necessidade de cobrir a ausência de cuidadores. A gente vai ver três cuidadores e um diarista para domingo. Então, o cuidador de 6 às 14, outro cuidador de 14 às 22. Olha o horário. 6 a 14, depois de 14 às 22. E o cuidador 3, de 22 às 6 da manhã. Tem direito adicional noturno de 20% sobre o valor da hora de trabalho, a partir de 22 horas até 5 da manhã. Parece-me que até 5, mas pode ir até 6. Tem adicional noturno, porque trabalhar à noite, gente, é diferente. Então, nesse caso aí, usou-se três cuidadores. Três cuidadores. No outro, de 12 por 36, precisam de quatro cuidadores, né? Mas aí é tudo combinado, porque viu ali que um cuidador começa às 6 horas da manhã, enquanto o outro, né, vem para ele. E de repente até vai para outro trabalho, né? Aí depende, não sei, né? Então, essa modalidade aí é muito boa. Três cuidadores, lembrando que aquele que trabalha à noite tem um adicional de 20%. Para ficar dentro das 44 horas semanais definidas por lei, será necessário que todos os horários prevejam uma hora de refeição, descanso. Isso significa uma carga de 7 horas por dia, de segunda a sábado, resultando em 42 horas por semana. Aos domingos é necessário um diarista, né, que ficaria 24 horas, das 22 às 22 de sábado até 22 de sábado de domingo, né? Então, 22 de sábado até 22 de domingo. Aí já começa o outro a trabalhar de 22 às 6 para começar já na segunda. Agora vamos conversar um pouco sobre mais alguns direitos dos cuidadores de idosos, inclusive no dia a dia e sobre quais são os seus deveres enquanto profissionais. Vamos lá. Os idosos têm direito ao atendimento prioritário
Seus cuidadores também têm? Ó, que interessante, gente. Sim, a Lei 14.364 de 22, né, de 2022, alterou a Lei do Atendimento Prioritário de 10.048.00, que é de 2000. Assim, os cuidadores de idosos também possuem prioridade de atendimento quando estiverem junto com os titulares do benefício. Ou seja, você está junto com o idoso para resolver alguma situação, se você está com idoso, você tem prioridade junto com esse idoso. O atendimento prioritário é garantido em repartições públicas, ó, repartição públicas, empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, logradouros públicos, sanitários públicos e veículos de transporte coletivo. Ou seja, se você estiver com o idoso, você pode ter prioridade, né, nesses departamentos, principalmente nesses serviços públicos, né? Instituições financeiras, a gente vai falar de bancos, né? E logradores públicos, né? Como prefeitura, né? Como o posto de saúde, como hospital, né? Sanitários públicos e até veículos de transporte público, tipo o ônibus, né? Ou lotação, aqui na região nós chamamos de lotação. Agora, caso o idoso esteja hospitalizado, quais são os direitos de seu cuidador? Ah, vamos lá. O artigo 16 do Estatuto do Idoso garante o direito a um acompanhante ao idoso internado ou em observação. Entretanto, quando o contrato do idoso previa a internação hospitalar, as despesas com alimentação do acompanhante não eram cobertas pelo plano. Então, não era coberto pelo plano. Gente, isso tudo é combinado e tem que olhar antes como que acontece. Isso se o idoso tiver plano de saúde, né? Então tem que ver se paga o acompanhante. Ou no serviço público, isso já é liberado, né? Ou você tem que levar seu alimento. Então tem que olhar o que que acontece, quais os direitos que você tem. Isso mudou em 2019, quando o Superior Tribunal de Justiça, STJ, julgou o recurso especial é, 1793/840 do Rio de Janeiro, e estipulou que o plano de saúde é sim responsável pelas despesas dos cuidadores de idosos, abrindo um precedente muito importante para a categoria, tá vendo? Então existe uma lei que ampara você, por isso que você tem que conhecer, porque você vai discutir isso com quem? Com o seu contratante. Olha, ele tem direito, sim. Então, se eu tenho direito, né, por lei, eu vou querer a minha alimentação. Porque uma coisa é você estar na casa do idoso. Mesmo assim, gente, eu já trabalhei em casa de idosos que eles não forneciam alimentação. Então, eu tinha que levar a minha alimentação. Né? Porque, na verdade, se você trabalha 12 por 36, são quatro pessoas diferentes dentro da casa. Né? Há despesas. Há despesas. Então, a gente há de convir que existe despesa aí, tanto para o idoso que está ali limitado, quanto para aquele que cuida, né? Então, em seguida, a Resolução Normativa número 465 de 2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, regulamentou o tema para todo o país. Olha, foi julgado lá no Rio de Janeiro, mas regulamentou para todo o país. E finalmente garantiu aos cuidadores de idosos o direito à alimentação em ambiente hospitalar, quando for este o caso. Muito bom, os direitos que a gente tem. Agora, quais os direitos do cuidador de idosos noturno? Bom, uma das grandes demandas postas ao cuidador de idosos é o trabalho noturno. O trabalho noturno ele é considerado mais extenuante do que aquele realizado no período diurno, ativo. E como funciona o pagamento deste profissional nestes casos? Bom, existe lei. A Lei Complementar 150 de 2015 também regulamenta o trabalho noturno dos empregados domésticos, incluído aí o cuidador de idosos. Então, assim, a regra é que o trabalho que é realizado entre 22 e 5, lembra que eu falei lá atrás? Que é o plantão lá, né, de 22 a 6. Então, olha, entre 22 e 5 deve ser remunerado o condicional de 20% o valor da hora diurna. Gente, não é o valor do plantão todo, não. É o valor da hora diurna, acrescenta-se 20% a cada hora trabalhada. Além disso, a hora do trabalho noturno tem duração de 52 minutos e não de 60 minutos como durante o dia. Então, isso também tem que ser visto. 52 minutos que são contados. Depois vocês fazem as contas aí e me diz, né? E não de 60 como no diurno. Mas como fazer este cálculo?
Isso interfere na jornada? Caso o cuidador de idosos esteja trabalhando exclusivamente no horário noturno, ele iniciará a jornada às 22 e sairá às 5 da manhã, pois ainda que sejam 7 horas normais, elas se completam 8 horas noturnas. Por quê? Por causa dos 52 minutos, né? Nestes casos em que o cuidador tenha sido contratado para atuar exclusivamente no horário noturno, o adicional de 20% será calculado diretamente sobre o salário, porque é de 22 a 5. Né? Então tem que ser contratado, tem que ser calculado, né, nesse plantão dele. É a mesma coisa de pegar o horário diurno e acrescentar 20%, né? É isso que quis deixar bem claro, né, essa lei de 2015. Sabemos dos direitos, mas quais são os deveres dos cuidadores de idosos? Bom, do mesmo modo que o empregador e a sociedade devem cumprir com certas obrigações para garantir o direito do cuidador de idosos, os direitos dos cuidadores de idosos, os profissionais cuidadores também devem observar certos deveres no cumprimento de sua função. Apontamos abaixo os principais deveres dos cuidadores de idosos. Aí vem, gente, presta atenção. Higiene. O cuidador pode auxiliar o idoso a realizar suas atividades de higiene, como tomar banho, escovar dentes. Nos casos necessários, realizar a troca de fraldas. É possível que seja necessário ajudar com as roupas de cama e vestuário. Então, a higiene do paciente é sua responsabilidade. Higiene, gente, do cabelo, do rosto, olho, gente, limpar, nariz, né? Tem que ter uma higiene especial, cavidade oral, os dentes, né? Se tem prótese, se é dente mesmo, né? A língua, que às vezes a língua fica saborrosa, né? Tem que saber estar fazendo essa higienização. Os ouvidos, né? As partes íntimas, tanto do homem quanto da mulher, que tem que estar higienizando direitinho, né? Troca de fraldas, né, se for necessário. As roupas, trocar a roupa. Mas, gente, tudo combinado com o idoso, tudo conversado, tudo direitinho. Companhia. É comum que os idosos estejam em situação vulnerável e que muitas vezes, devido a essas tribulações do dia a dia, não recebam a atenção necessária. Assim, o cuidador se torna o responsável por estimular o idoso em atividades de lazer, de bem-estar, né? Por exemplo, quando a condição do idoso permitir acompanhá-lo em banhos de sol, conversas e outras atividades de acordo com a condição e interesses do assistido, ele tem que querer, viu, gente? Não vai forçar ninguém a nada, não. Você vai mostrar para ele que é necessário ele tomar um banho de sol, é necessário ele fazer alguma atividade, né? Então, neste aspecto, também se inclui o cuidado para que, quando a pessoa idosa possa desenvolver suas atividades sozinho, que o faça em segurança e com o devido suporte. Além disso, pode ser necessário companhia durante a noite. Nos casos em que o assistido precisa de suporte por dificuldades para dormir ou administração de medicamentos noturnos, né? Então aí você vai ser uma companhia para ele para ajudar na medicação, na alimentação, né? Principalmente se ele tem dificuldades de dormir. Ambiente. Citamos acima sobre os cuidados que deverão existir quanto às roupas de cama, né? E as vestes, né, do idoso. Deixa eu só. E o vestuário do idoso. Mas há também necessidade do cuidado com o ambiente como um todo, falamos sobre isso, né? Desde a limpeza dos itens utilizados, a ventilação, temperatura do ambiente, segurança para evitar acidentes domésticos, né? Lá na frente a gente vai falar sobre isso, por exemplo, tirar as cadeiras da frente, tirar a mesa, gente, mas tudo combinado tanto com o idoso quanto com o familiar. Tá? Para poder estar tirando disso. E lembrando que o ambiente tem que estar ventilado, luz tem que entrar pela janela, se tiver janela, né, porta aberta, para ventilar, para evitar até uma piora, por exemplo, de uma comorbidade respiratória, né? De repente ele tem uma comorbidade respiratória, então isso vai facilitar a ventilação. Temperatura, se está quente, se está, né, frio, se precisa ligar o ventilador, tudo isso pode ser visto. E tem idoso que não gosta de vento diretamente nele. Então, o que que você vai fazer? Vai posicionar o ventilador num ambiente de forma que o vento não vá direto para ele, mas que dá para girar ar, né, por todo o ambiente.
Medicação. O cuidador administra os medicamentos receitados pelo médico, realizando também curativos e troca de curativos mais simples quando necessário. Lembrando que o cuidador, ele tem capacidade e competência para fazer curativos, mas curativos simples. Curativos complexos não é da alçada do cuidador. Tá? Por exemplo, se tiver uma sonda gástrica, que às vezes fere ao redor, então isso aí você tem que saber fazer isso, ser orientado para poder usar certo qual a medicação certa, o soro fisiológico, com gazinha, com luvas, né, para evitar contaminação, né? Alimentação. Quanto à alimentação, o cuidador de idosos, ele deve controlar os horários de administrar as refeições que serão consumidos pelos idosos. Porém, isso não se confunde em ter obrigação de cozinhar, sob pena de caracterização de desvio de função. Isso mesmo, o cuidador de idosos ele não é cozinheiro, mas venhamos e convenhamos. Se você foi contratado, né, o idoso mora sozinho. E a alimentação dele, às vezes a pessoa não tem condição de estar pagando, comprando alimentação pronta. Isso tudo pode ser combinado sem ter desvio de função, tá? Então, se você prepara o alimento só para o cuidado, só para o idoso, não tem problema. Você não pode estar ali para preparar alimento para a família inteira. Outra coisa, você só vai fazer isso conforme a complexidade de atendimento a esse idoso, porque se ele tiver com a saúde, com morbidade muito complexa, não tem como você sair de perto dele para poder fazer uma alimentação, né? Então, isso tudo tem que ser visto, analisado e combinado. É, vamos lá. A contratação do profissional cuidador de idosos deve ser realizada na modalidade empregado ou diarista. Isso é muito importante. Olha por quê? Tem que ser elaborado contrato de trabalho por escrito, onde constem as tarefas de cada modalidade de trabalho doméstico e não apenas a anotação do contrato de trabalho ou na carteira de trabalho. Então, gente, isso é muito importante. Ou seja, além de você ter seu contrato para você assinar ou a carteira assinada, é preciso elaborar um trabalho escrito de as tarefas que tem que fazer. Porque senão você combina uma coisa, você combina oral, aí o que vai acontecer? Daí a pouco aparece um monte de outras de tarefas para você fazer, e sendo que não está na alçada do profissional cuidador de idosos. Então, ressaltamos a importância de que o registro dos profissionais seja feito de forma correta, específico do cuidador e não como empregado doméstico de maneira geral, para garantir os direitos desse trabalhador de maneira adequada, né? Então, você não é um empregador doméstico de maneira geral, você é específico, você é profissional, né? Agora que você já sabe quais são os direitos e deveres do cuidador de idosos, percebe também o quão importante é que seja elaborado um contrato com ampla descrição das atribuições e estabelecendo os direitos e deveres do cuidador de idosos. Então, a gente está sempre reforçando isso, né? O contrato de trabalho do cuidador é regido pela lei dos domésticos, uma vez que é o empregado prestação que presta serviços, né, sem intuito de lucro no ambiente doméstico, ou seja, não tem produtividade ali não, ele não vai produzir, fazer produto nenhum para vender, né? Então é por isso que fala que é sem lucros. Para fins legais, são considerados empregados domésticos apenas aqueles que trabalham por mais de 2 dias por semana na casa do empregador, principalmente se for 2 dias consecutivos, né, gente? Então, se você trabalha 3 vezes por semana, ó, aí você já é considerado como um funcionário. Não só como prestador de serviço, mas um funcionário que tem que ser regulamentado. No contrato, estarão especificadas as atividades a serem desenvolvidas pelo trabalhador, o local de exercício de trabalho, a sua remuneração, a sua jornada de trabalho, dentre outras questões. Então, não pode esquecer disso, né? Quais as atividades, qual o local, qual a remuneração, qual a jornada de trabalho, né? E é possível ainda incluir neste contrato cláusulas especiais, tais como exclusividade do vínculo trabalhista, ou seja, você trabalha só a lei. Isso pode acontecer, né? E isso vai fazer você ser valorizado e prestar um serviço de qualidade sem você estar cansado de estar vindo de outro trabalho. Este modelo é aplicável para o período de experiência e será considerado o contrato por prazo indeterminado após o período assinalado. Então, passou um período de experiência, você já está automaticamente contratado, a não ser que eles queiram colocar cláusulas diferentes, a não ser que haja uma combinação diferente.
Então, foi isso que nós separamos para hoje, né? Valeu a pena, viu como você é importante, viu como você tem que saber dos direitos e dos deveres que você tem. Mais adiante, a gente vai falar mais um pouco também. Tem lá na frente, em outra aula, a gente vai falar sobre, né, não chegar atrasado, não faltar, né, não querer sair mais cedo, deixando o idoso na mão ou deixando o outro profissional na mão, a não ser que seja combinado, né? Então a gente vai falar também sobre isso, né? Isso está dentro dos deveres do cuidador de idosos. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso trabalho. Por quê? Nós somos importantes ali e temos, né? Somos profissionais, então a gente tem responsabilidade. Gente, e quando você trabalha bem, você é sempre lembrado, gente. Aparece tanto plantão, eu não dava conta de tanto plantão que tinha para mim, por quê? Porque trabalhava bem. E é por isso que eu tenho essa experiência boa, essa autonomia, autoridade para poder estar falando sobre isso, porque eu vivenciei isso, né? E com muito prazer, com muita alegria, né? Então, hoje é o que nós temos para hoje, mas temos muita coisa importante, muitas aulas importantes aí, e é muito bom estar com vocês, tá? Até a próxima aula.